Vamos, irmãos, Salmo 129, 3. Se nossos lombos, se nosso dorso não é lavrado pelos aradores, não há como a preciosa semente da palavra de Deus penetrar nos nossos corações. Se nós queremos saber por que Deus ordena sofrimentos para a vida dos seus filhos, essa é a explicação. A semente não penetra em um solo batido. Sobre o meu lombo lavraram os aradores. Nele fizeram longos sulcos, para que então a semente da palavra tenha poder de penetração. O servo de Deus do passado disse que o sofrimento é um trombone de Deus para despertar ouvidos surdos. Louvado seja seu nome, porque cada uma das aflições que nós cristãos experimentamos são reguladas pela sua própria mão. Não vos sobreveio uma só provação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Mas juntamente com a provação vos proverá livramento para que possais suportar. Não é livramento para escapar das tribulações. É livramento para suportar as provações. Esse é 1 Coríntios 10, versículo 13. Então, quando Pedro faz o seu rogo, seus 2 rogos, no final da sua epístola, ele tem primeiro um rogo aos mais velhos, um rogo aos anciãos e tem um rogo aos jovens. Resultado das lições que ele pôde aprender aos pés do Senhor. Então ele vai dizer, primeiro aos anciãos ele diz, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ancião é a palavra aqui. No sentido oficial, são aqueles que receberam a designação do Senhor para exercer esse serviço entre os santos, chamado o governo da igreja, ou o episcopado, como Paulo usa a palavra escrevendo a Timóteo. Supervisão. Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, veja aí uma vez mais, sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória, mais uma vez, ele coloca junto as 2 palavras, a glória que há de ser revelada. Então ele diz, pastoreai o rebanho de Deus. Onde Pedro ouviu especificamente essa palavra? João capítulo 21, o texto que lemos ontem. Quando nosso Senhor, após 3 anos e meio de discipulado na vida de Pedro, ele se revela uma vez mais, 10 vezes ele apareceu a testemunhas diversas após a sua ressurreição em 40 dias. Numa das vezes, o Senhor se revela no Mar da Galileia, para Simão e mais 6 discípulos. Eles haviam pescado uma noite toda, mais uma vez, e nada apanharam, como o registro de Lucas 5, que já vimos. E então alguém aparece na praia, e esse alguém grita por eles, da praia. O barco estava mais ou menos 90 a 100 metros apenas da praia, 200 côvados. Então esse homem diz, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles disseram, nada. Então esse homem disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então eles lançaram a rede, aquele cardume de peixes correu para aquela rede, porque quem sabe o Criador, ali na praia, deu um pequeno assovio para aquele grande cardume, e aquele cardume correu para aquela rede, encheu aquela rede de peixes. Então João tem uma percepção. Ele diz, no barco, é o Senhor. E quando João diz, é o Senhor, Pedro se desespera. O texto diz que Pedro estava despido. Então ele veste rapidamente a sua túnica e não pode esperar que aquele barquinho chegue à praia. Ele se joga na água e vai em direção ao Senhor. E pela primeira vez, Pedro não tem mais palavras. Ele sempre é cheio de palavras, até mesmo no Monte da Transfiguração. Mas agora Pedro não tem palavras. Por quê? Porque quando ele chega à praia, ele vê ali um braseiro. E João usa diversas vezes parelhas de palavras no seu evangelho.
Se você buscar o texto original e a sua concordância, que traz as palavras no original, faça esse exercício. Muitos pares de palavras, que apenas aparecem 2 vezes no Evangelho de João. E quando essas palavras são postas juntas, sempre nós vemos quadros maravilhosos da vida de união com Cristo, que é a chave do pensamento de João e do seu aprendizado diante do Senhor. Braseiro é uma dessas palavras. Somente aparece 2 vezes no Evangelho. João 18, 18. Primeira vez que aparece a palavra braseiro. Pedro conseguiu que João, que era conhecido do sumo sacerdote, conseguisse para ele um salvo-conduto, para que ele entrasse por aquela porta que dava acesso ao pátio da casa do sumo sacerdote, onde nosso Senhor estava sendo julgado. João era conhecido do sumo sacerdote, e foi permitido que ele entrasse junto com o Senhor, e Pedro ficou de fora. Então João falou, mexeu ali os seus pauzinhos, e conseguiu que Pedro tivesse acesso. Então a encarregada da porta abriu para Pedro, Pedro entra e vai aquentar fogo naquele pátio, enquanto o Senhor estava sendo julgado. E ali ele nega o Senhor 3 vezes. E então, é dito que o Senhor sai da casa do sumo sacerdote, e ele não pode mais contactar Pedro, porque ele está preso, mas ele olha para Pedro. O Senhor deu um primeiro olhar para Pedro aqui em João capítulo 1. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão e tu serás Pedro. Agora 3 anos e meio se passaram. E o Senhor olha de novo para Pedro, agora sem palavras. E então, esse Jesus que tem olhos como chama de fogo, faz com que aquela palavra que ele já tinha depositado no coração de Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Senhor faz com que aquela palavra reacenda. Porque agora a expressão usada não é mais logos, uma ideia comunicada, uma palavra falada e guardada. Mas agora o termo usado é rema. Então quando o Senhor olha para Pedro, lá da casa do sumo sacerdote, para o pátio onde Pedro estava naquele braseiro, é dito: e Pedro então se lembrou da rema do Senhor. E, caindo em si, desatou a chorar. Então Pedro chega ao fim de si mesmo. Depois, nós sabemos pelos relatos dos evangelhos que o Senhor sim se revelou a Pedro antes de João 21. Quando ele aparece aos discípulos, eles estão de portas fechadas naquele ambiente, Pedro estava lá. Mas não há nenhum registro de conversa do Senhor com Pedro e nenhuma restauração particular do Senhor a Pedro. Mas agora nós chegamos num ponto em João 21 em que o Senhor se revela para fazer algo com Pedro. Então quando ele pula daquele barco, vai à frente do barco, chega na praia e vê aquele braseiro agora foi colocado pelo Senhor. O Senhor foi quem montou aquele fogareiro na praia e havia ali peixes e pães. Quando Pedro então chega à praia, a refeição já está preparada. Mas, irmãos, o texto é tão precioso que o Senhor então diz a eles que vieram atrás, depois de Pedro, arrastando a rede com 153 grandes peixes até a praia, conforme o relato de João. Então, embora já houvesse uma refeição naquele braseiro, ali havia pão e ali havia peixes. Nosso Senhor diz assim: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. O que isso significa? Que apesar das falhas e fracassos de Pedro, o Senhor ainda continua buscando cooperadores. Então é dito no texto que é o Pedro mesmo. É ele quem entra no barco e arrasta a rede para a praia. E então, o Senhor começa essa arguição com Pedro. Por 3 vezes ele diz: tu me amas. E ele usa, após a resposta de Pedro, esta palavra que acabamos de ler na sua epístola: rogo aos presbíteros que há entre vós pastoreai. O Senhor disse isso a Pedro 3 vezes, veja no texto de João 21, versos 15 e 17. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Lembrando que o Senhor usou na pergunta a palavra que se refere a um amor que vai até a morte.
porque é isso que o Senhor, que Pedro havia dito, que tinha pelo Senhor.